Vascão da Gama. Breno Monsef. Pois é, Azevedo, semana decisiva pro Vasco, quarta-feira. Depois de amanhã tem um jogo em Curitiba contra o Furacão pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco com a vantagem do empate para avançar. E domingo tem clássico no Maracanã contra o Flamengo. Então é uma semana pesada pro Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. A informação desse último fim de semana, a principal pra gente repercutir e projetar, é a situação do Felipe Coutinho. Ainda há a expectativa dele retornar aos gramados na próxima quarta-feira. Coutinho que não joga desde 3 de agosto. Sábado e ontem ele não participou das atividades com o grupo. O elenco do Vasco teve atividades em campo com bola, mas ele não participou. O Coutinho ficou na academia fortalecendo a parte muscular. E aí o termômetro vai ser o treino de hoje e também, principalmente, o de amanhã. Ele deve viajar, tá? O Coutinho tá no plano dele viajar. A reação dele aos treinos de hoje e amanhã é o que vai ajudar a definir a minutagem dele em campo na quarta-feira. Não vai ser titular, mas ele pode ter um tempo inteiro ou, sei lá, 30 minutos, 20 minutos. Tudo vai depender dos treinos de hoje e de amanhã. Mas a grande expectativa é o retorno do Felipe Coutinho, a presença do Felipe Coutinho, o tamanho dela, né, pro elenco do Vasco. Vamos aguardar. Então, aguardando o treino de hoje e amanhã para saber se o Coutinho vai jogar mais ou menos na próxima quarta-feira. E aí você vê o otimismo da galera com o Felipe Coutinho, a Cigana Vascaína tá aqui pronto. Agora eu vi que não vai jogar de novo. Não, assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco esse sentimento do torcedor de desconfiança com relação ao Coutinho, porque ele ainda não conseguiu pegar embalo pelo Vasco da Gama. O Coutinho é esse acréscimo de qualidade que pode fazer o Vasco subir de rendimento no final do ano. Mas para isso ele precisa jogar. Se ele conseguir pegar embalo, o Vasco vai ter como se fosse um reforço, digamos assim, que praticamente ele não conseguiu usufruir, né? Praticamente ele não conseguiu tirar proveito do Coutinho. Eu só espero, Gabriel, e eu acredito muito no Felipe Coutinho, no potencial dele, é um jogadoraço de bola, mas eu só espero que ele não seja um segundo Alex Teixeira pro Vasco. Assim, eu acho que o Coutinho tem maior qualidade, chegou no momento mais bom da carreira, com 32 anos, 31 para 32, dá para extrair muito ainda do Felipe Coutinho. Eu acho que foi só uma questão de azar mesmo, né? Ele sofreu uma lesão muscular, ficou um tempo de fora, pegou Covid, tudo isso vai interrompendo a sequência de um jogador que já não vinha atuando desde maio lá no futebol do Catar. Lembrando que o futebol do Catar também é um outro ritmo, ou seja, o cara não estava naquele nivelamento necessário para chegar no futebol brasileiro já voando, decolando. Não tô aqui defendendo, mas eu acho que são situações que fugiram ao controle do atleta. Não é que o cara tá entrando em campo e está decepcionando. Não é que o Coutinho está entrando em campo e deixando a desejar. Ele nem em campo está entrando. Ele precisa entrar em campo, ganhar um pouquinho mais de minutagem, jogar um jogo, 2, 3, para pegar embalo. Espero que esse embalo comece a ser formado nesse jogo da Copa do Brasil. Repito aqui, o Coutinho, ele é esse acréscimo de qualidade que pode fazer o Vasco mudar de patamar. O Vasco hoje tem um time competitivo, o Vasco hoje tem um time minimamente qualificado, um time pra bater de frente, pelo menos jogar de igual para igual com qualquer um. Pode não ser favorito, mas consegue fazer frente. Agora, pra ter uma qualidade maior, o Coutinho entra nesse time. No momento, acho que o Rafael Paiva já extrai aquilo que essa equipe pode entregar. Com o Coutinho, o patamar pode subir bastante. Agora, para isso, ele precisa jogar, pegar embalo, adquirir a melhor forma física, e essa tem sido a grande dificuldade até aqui. O Ivan Braz, sinceramente, o cara está sem ritmo de jogo. E aí colocar ele no jogo pesado, como esse contra o Furacão, quer dizer, é um jogo realmente de muito risco, né, Gabriel? Não, é um jogo... Cara, jogo eliminatório, né, Azevedo? Assim, não tem muito que projetar pra essa partida, a não ser um Vasco que tem que ter muito cuidado lá, mas assim... Cuidado também com essa situação de jogar de maneira mais cautelosa para sustentar resultado, né? Se o Vasco entrar também só com esse pensamento, eu acho que assim, tem que aliar uma dose de ousadia, ser um time que vá a Curitiba para jogar, seja um time que vá a Curitiba para encarar o adversário de frente, mas ao mesmo tempo um time inteligente, que saiba se fechar, que saiba reduzir espaços, ter uma atuação na parte tática beirando a perfeição para você não ceder a uma força do Atlético que dentro de casa é um time que costuma castigar seus adversários. Então assim, é um jogo complexo, é um jogo difícil pra caramba, mas eu também não sou a favor de ficar mexendo muito na equipe, manda o que tem de melhor e é aquilo, torcer também pra ser uma boa noite, pro time estar encaixadinho, pro Atlético também não estar numa noite mágica, porque é aquilo, mata-mata, né, Azevedo? Em um jogo, então, uma perna já foi, né? O Vasco levou a melhor, mas agora tem só mais um jogo, muita coisa pode acontecer, é um detalhezinho aqui, outra colar que muda muito a história do jogo. Então é o que a gente espera, que o Vasco esteja numa boa noite, numa noite equilibrada, tem maiores invenções na escalação, com o que tem de melhor pra ver se consegue eliminar o Atlético. Sinceramente, eu acho o Coutinho um jogador e tanto, cara. Craque, né? Agora,
ele não conseguiu render ainda, ele estava num outro ritmo, né? Tava jogando, mas estava num outro ritmo, veio para esse calendário maluco que é o futebol brasileiro. Eu acho que ele tá no processo de readaptação para o nosso futebol, né, Gabriel? Um processo que leva tempo. Não precisa levar tanto tempo, tá? Porque ele já chegou a, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, tô meio perdido já no tempo. E aí a galera tá com aquela impressão de que ele tá demorando a embalar. Porque teve uma festa muito grande na chegada dele, mas né? aí, assim, ele mal jogou, pô. A gente pega os números do Coutinho, ele mal entrou em campo. Infelizmente aconteceu a lesão. Era pra acontecer, teve erro na preparação física, o jogador está fragilizado fisicamente, eu não posso responder isso. Eu posso dizer que para avaliar o futebol do Coutinho, eu preciso que ele tenha um número mínimo de jogos, coisa que ele ainda não conseguiu. O Carlão tá por aqui. Acho que não é hora de apresentar a volta do Coutinho. Esse jogo vai exigir muito. É um grande jogador, mas tem que voltar aos poucos para não se lesionar. É um jogo realmente de muita intensidade. Eu não tenho dúvida que será um jogo de muita intensidade, porque o Atlético, cara, é uma equipe que não se entrega fácil, principalmente jogando dentro de casa. Então, eu acho que o Vasco passa. Sinceramente, se me perguntarem quem eu acho que passa, Vasco ou Atlético? Eu acho que o Vasco passa pela vantagem construída aqui no Rio. Só que não vai ser tão simples assim. O Vasco vai ter que jogar futebol. Não sei se é um jogo ideal para a volta do Felipe Coutinho, não. Deixa ele no banco ali, né, Azevedo? Precisando para um segundo tempo, você utiliza o jogador. Concordo assim, para começar jogando, também acho que isso nem passa pela cabeça do Rafael Paiva. Estava nos planos o Coutinho não participar dos treinos com bola para que ele fizesse um fortalecimento da parte física. O Coutinho ficou 1 mês praticamente afastado por parte física, um problema na coxa, e também teve Covid, né? E a Covid, mesmo ela sendo branda, ela impede o cara de fazer atividades físicas. Então o Felipe Coutinho teve esse problema, tá aí desde 3 de agosto sem jogar. Hoje ele treinou e amanhã tem a última atividade. Pra gente saber se ele vai viajar ou não. A tendência até agora é que sim, a não ser que aconteça algo de extraordinário amanhã, que ele sinta alguma coisa, né? Vou até bater na madeira aqui, porque a gente quer ver o Felipe Coutinho em campo. Ele viaja com a delegação, esse é o plano. Amanhã a gente vai ter a confirmação disso, na viagem depois do treino, obviamente, no início da tarde. E depois saberemos ali, apurando, qual vai ser o plano de minutos para ele em campo. Se ele vai jogar 20 minutinhos, meia hora ele vai conseguir jogar, ou até um tempo inteiro, quem sabe entrando no intervalo do jogo. Tudo vai depender do treino de amanhã. Lembrando, o Rafael Paiva não tem o João Vitor, né, que foi expulso. Então o João Vitor vai cumprir suspensão. E naquela expulsão, que pra mim ele não era pra ter sido expulso. Injusta e absurda. Pra mim não era pra ter sido expulso, na hora eu nem entendi. Eu falei algumas vezes sobre isso aqui, agora é tarde, né? Mas quando ele foi expulso, o VAR deveria ter sido acionado. Pra reverter a expulsão, porque ele não fez absolutamente nada, né? O VAR pode fazer isso. Deveria, foi uma expulsão direta, né? Eu acho que ele ia dar um amarelo pra cada um, mas o João Vitor já tinha amarelo. Ele ia expulsar o João Vitor. Ele ia expulsar o João Vitor e dar um amarelo pro cara do Atlético. Então, pra ficar, entre aspas, justo, ele deu um vermelho direto pra cada um, só que foi um absurdo, porque o João Vitor não fez absolutamente nada, né? Pois é, e aí ele foi expulso, vai desfalcar o Vasco, vamos ter Léo e Maicon na zaga na quarta-feira. Bom lembrar que o João Vitor, obviamente, é muito importante defensivamente falando, mas ele participa dos 2 gols do Vasco. E a gente comenta disso porque o João Vitor ele chegou a jogar de lateral em alguns momentos, e ele é um zagueiro. Vamos lembrar de novo, várias vezes, a gente já falou do clássico contra o Botafogo, contra o Fluminense, quando ele volta e participa do gol. Sim, seria primeiro gol do Vasco. Passe de calcanhar do João Vitor pro Jean Menezes, Jean Davi. E aí ele cruza, tem o peito do Ryan, né? A peitada do Ryan. Peitudo. E o golaço do Pumita. E o segundo gol, o João Vitor dá uma assistência. Foi por querer, foi sem querer, não sei, mas é uma assistência. Ele cabeceia a bola pra ponta e o Hugo Moura faz de cabeça. Ou seja, o João Vitor foi importante defensivamente. Primeiro porque ele impediu o Léo de continuar no time titular. Eu falo isso com mais profundo respeito ao Léo, mas ele vivia uma fase muito ruim. Coloca o João Vitor pra jogar com o Maicon, você consegue uma dupla de zaga muito mais forte. E ofensivamente falando, ele foi fundamental, participou dos 2 gols, né? É um jogador que vai fazer muita falta, certamente. E aí não joga na quarta-feira, a gente deve ter o mesmo time formado. Se tiver alguma coisa de diferente, a gente vai conseguir apurar amanhã e vai trazer. Jean volta a tempo? Uma formação diferente. Mas vou descobrir agora. O Jean Menezes, ele tá regularizado, né? Pode jogar. O Domingues ainda não. Ele joga em casa contra a Bolívia. Acho que dá tempo hoje. Não, amanhã 18 horas. Dá tempo. Mas o Jean Menezes, ele tá regularizado pra Copa do Brasil agora com essa confusão de reforço. Ele jogou o jogo de ida. É verdade. É o Domingues que não tá. O Domingues que não deu tempo. Mas o Domingues, como chegou no meio das fases, ele não pode jogar na quarta-feira, tá? Ele vai ser até apresentado amanhã, depois eu falo dele. Mas deve jogar só no final de semana. Então, o Vasco começa essa semana do Clássico, essa semana do jogo da Copa do Brasil. Não tem o João Vitor na quarta-feira e pode vir a ter o Felipe Coutinho. É o que a gente vai acabar só apurando amanhã. As expectativas são essas, que ele viaje, não jogue como titular, mas que entre ao longo do segundo tempo.
Se tudo der certo, teremos a volta do Coutinho na quarta-feira pra esse jogaço. Eu tô ansioso. Eu também. Mano do céu. Vai sair faísca. Vai? Vai. Sim ou não? Jogaço. É, jogaço. E eu acho que o Vasco avança. Eu acho que o Vasco é favorito pra avançar, mas tem que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo, tá confirmado. Não, porque não adianta você se acovardar, colocar ali a bunda lá atrás. Bumbum lá atrás. 10-0-0 esquema tático e ficar esperando os caras atacarem, que aí você vai tomar gol, pô. Sim. Você tem que ir pra lá pra jogar. E vou te falar, o Vasco já viu que se forçar um pouquinho, os caras do Furacão não aguentam, não. O Atlético não vive uma boa fase. Vê o jogo contra o Palmeiras e os 2 jogos contra o Vasco. O Atlético não vive uma boa fase. Eu acho até que no papel o Atlético tem um time bom, competitivo, mas não tá jogando bem. Não deu liga ainda com o novo treinador. Última derrota do Vasco, 28 de julho. Mais de um mês. Grêmio. Pro Grêmio, 1-0 em Chapecó. O jogo da lama. Mas vamos lá. É o maior jogo da carreira do Rafael Paiva. Ah, é, óbvio. Ele vai ter que se provar nessa partida. Se ele vai ser capaz de montar um time competitivo que vai jogar bola. É o maior jogo do Vasco nos últimos anos, eu tô falando bobagem. O Vasco há 9 anos não estava nas quartas de final da Copa do Brasil. Não tem sido protagonista na Série A do Brasileiro. Então é o maior jogo do Vasco em muito tempo. Que o Vasco jogue como time grande. Se o Vasco for pra lá e se acovardar, vai tomar gol e vai ser eliminado. Mas tem um belíssimo Léo Jardim no gol também. Vai ser uma peça fundamental nesse jogo aí. Vai. O Vasco até aqui, em metade das fases até aqui da Copa do Brasil, o Vasco se classificou nos pênaltis. O Vasco passou 4 fases. Marcílio Dias direto, Atlético Goianiense direto. Água Santa e Fortaleza nos pênaltis. Dizer com isso? Essa possibilidade existe. É verdade. Sério mesmo? Vamos lembrar, se o Léo Jardim for bem no tempo normal e o Vasco não sofrer gols, o Vasco estará classificado. Sim. Esse é um ponto. O outro ponto, se por um acaso o Vasco perder o jogo por 1-0, confira o Léo Jardim, porque até aqui o Vasco classificou. Colosso. O Vasco classificou 2 vezes, né? Do Água Santa e do Fortaleza, e com o Léo Jardim pegando pênalti nos 2 jogos.